Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus continue conduzindo o seu coração e a sua mente para que você receba mais uma palavra de Deus. Amados, estamos chegando com o assunto As Raízes das Prisões da Alma, um guia para a cura e libertação de cada indivíduo. E o tema de hoje é um tema que com certeza vai esclarecer muito a sua mente e você vai entender algumas situações que acontecem no dia a dia. Vamos estar falando de traumas de infância e vida adulta. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, com muita responsabilidade e também com personalidades restauradas, ou seja, trabalhamos a área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Amados, o tema é traumas de infância e vida adulta. Mas eu gostaria de compartilhar um texto com você que fica no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. O texto diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Queridos, em primeiro lugar, vamos entender o que é um trauma emocional. A palavra trauma tem relação com traumatismo ou ruptura, que significa lesão ou ferida produzida por ação violenta e externa ao organismo e pode ou não deixar sequelas. O trauma ocorre pela incapacidade do sujeito de superar determinado acontecimento na sua vida. Digamos que a maneira encontrada para lidar com o evento traumático não foi a mais adequada, pois a carga emocional foi mais intensa do que o indivíduo poderia suportar. O comprometimento que um trauma causa vai depender da intensidade da violência e como a criança ou o adulto vai elaborar psiquicamente a situação ocorrida. Amados, trauma é aquilo que deixa marcas e que pode impedir de fazer aquilo que tem vontade na vida, pois ele inibe a energia de viver plenamente. Podemos dizer que a origem da neurose é causada por um trauma, onde este gera um conflito entre o desejo do sujeito e as censuras, como repressões criadas pelo ambiente externo. Cultura, família, igreja, escola e etc. E pelo ambiente interno, ou seja, nossa autocensura, pois o tipo de validação que tivemos e o meio no qual vivemos traz limitações à nossa liberdade de ceder aos próprios desejos. Na origem desse trauma consta também a culpa que a criança sente por não saber se foi a responsável por determinada situação de violência que tenha passado. Nesse sentido, podemos sacrificar a violência por qualquer outro acontecimento que tenha sofrido, como, por exemplo, briga entre os pais, separação dos pais, chantagem emocional, drogas ou bebedeira na frente da criança, presenciar sexo, tentativas de estupro, incentivo à prostituição infantil, exploração do trabalho infantil, espancamento, depreciação constante da criança, abandono,
desastres naturais, acidentes, violência domésticas, entre outros. A lista é interminável. Porém, é bom atentar que qualquer tipo de violação no desenvolvimento normal da criança poderá produzir um enfraquecimento do eu e contribuir para a configuração de um sujeito inseguro, cheio de carências e neuroses que limitam a sua vida e impedem a busca pela liberdade. Queridos, podemos entender que, independente do acontecimento traumático, este poderá manter as feridas até a sua vida adulta, dependendo da sua intensidade ou de quanto essa pessoa conseguiu elaborar a situação que passou, tornando-se um encarcerado emocionalmente. Dependendo da fase do desenvolvimento e da quantidade de tempo em que a criança passou vivendo em um ambiente traumático, ela poderá apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos comportamentais, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de estresse pós-traumático e muitos outros. Algumas crianças e adolescentes vítimas de traumas se adaptam e recuperam-se de maneira surpreendente, apesar da experiência sofrível pela qual vivenciaram. E eu aqui vejo Deus em tudo isso. As respostas emocionais variam de acordo com o amadurecimento psíquico, que ocorre de maneira precoce nas crianças que sofreram abusos. Existem vários fatores que também podem influenciar o fortalecimento de um eu mais seguro e saudável. Um deles é o carinho e a atenção da família e dos amigos na fase posterior ao evento traumático. Então, amados, o amor é fundamental nesse momento. Um conceito chamado resiliência, que é tomada da física, significa voltar ao estado normal. Na psicologia, se diz que é a capacidade de superar obstáculos, de se recuperar de uma diversidade vivida, de lidar com seus próprios problemas e encontrar soluções saudáveis para continuar. As crianças são inocentes, carentes, submissas, indefesas e despreparadas para a vida. Elas precisarão de alguém que supra as suas carências para ter um desenvolvimento satisfatório. Quando esse alguém não aparece e a criança ainda é violentada em sua existência, os traumas surgem na maioria delas, acompanhando-as até a vida adulta. Então, amados, essas sequelas fazem com que o adulto acredite estar sempre desamparados, abandonados e solitários, tornando-se uma pessoa insegura, tímida e com medo da vida. Existe uma tendência equivocada das pessoas pensarem na infância como um período de vida feliz. Porém, para muitos não foi bem assim. Há muitas crianças que sofrem e estão sujeitas a desenvolver transtornos como a depressão. Essa doença na infância é capaz de comprometer o desenvolvimento no seu processo de maturidade psicológica e social. Agora, queridos, os principais fatores de risco para desencadeamento da depressão na infância são os seguintes: casos de depressão na família, pais alcoólatras e usuários de drogas,
negligências e violência pelos pais, violência psicológica, exposição à miséria, violência na comunidade, perda ou falecimento de um ente querido, abandono, fracasso escolar, divórcio dos pais. Também nós temos os sintomas da depressão infantil, que são isolamento, agressividade, humor deprimido ou inevitável, diminuição do prazer nas atividades diárias, insônia ou aumento do sono, cansaço ou perda de energia, desvalorização de si, sentimento de culpa, a diminuição da capacidade de pensar e se concentrar, dores de cabeça, queixa de falta de ar. Também temos no abuso sexual infantil. O abuso sexual, amados, é qualquer ato que expõe a criança. Não precisa necessariamente ser uma relação sexual completa. O próprio nome diz, abuso, forçar ou encorajar a criança a ver filmes impróprios, usar a sua imagem em conteúdos sexuais, a simples tentativa de fazer com que ela participe de atos ilícitos para a sua idade, o toque em parte de seu corpo com o objetivo de obter prazer ou fazer com que a criança o toque. Hoje, com o fácil e rápido acesso à internet, as crianças acabam passando por experiências muitas vezes impróprias para a sua idade. Os pais precisam estar atentos para o que os seus filhos fazem diante da tela. Mas por que é tão difícil para a criança contar? Então vamos entender. Quando uma criança está em formação, ela não entende muitas coisas que lhe acontecem, podendo assim sentir-se culpada. É nessa hora que o agressor poderá manipulá-la ou ameaçá-la. Esse agressor talvez seja alguém próximo e de confiança, tornando tudo mais difícil. A tristeza é maior quando o agressor é um dos pais. Infelizmente, o número de casos é enorme, mas por medo de retaliação, de vergonha, trauma psicológico, a grande maioria não denuncia e vive com esse sofrimento para sempre dentro de si mesmo. Amados, os traumas de abuso sexual podem gerar infinitas consequências, desde a sexualidade exacerbada até mesmo a dificuldade de confiar nos adultos e se relacionar com eles. Queridos, muitos que sofreram esse tipo de abuso nunca contaram para alguém, nunca desabafaram, acreditam que não têm traumas e não conseguem identificar os danos causados por eles. Por isso, guardam para si uma dor tão imensa de carregar. Procure ajuda. Meus amados, a criança que sofreu ou sofre ou tem algum abuso sexual terá consequências a curto e em longo prazo. O Manual de Prevenção Sexual, publicado por Save the Children, Salvem as Crianças, mostra que consequências a curto prazo do abuso sexual. Vamos entender então em algumas fases ou áreas físicas: pesadelos e problemas com o sono, mudança de hábitos alimentares, perda do controle de esfincteres, que é o cocô, e também comportamentais. Vamos entender então na área comportamental: consumo de drogas e álcool, fugas, condutas suicidas ou de autoflagelo, hiperatividade, diminuição do rendimento escolar. Também temos as de consequências emocionais, que é o medo generalizado, isolamento, ansiedade, depressão, baixa autoestima, rejeição do próprio corpo,
ela se sente sujo. Também tem as de relações sexuais, que é o conhecimento sexual precoce e impróprio para a sua idade, masturbação compulsiva, exibicionismo, problemas de identidade sexual. E tem as consequências em longo prazo do abuso sexual. Então, meus amados, existem consequências dessa vivência que permanecem para sempre e, inclusive, que podem piorar com o tempo, até chegar a configurar patologias definidas. Como, por exemplo, vamos ver algumas na áreas físicas: dores crônicas gerais, hipocondria ou transtornos psicossomáticos, alterações do sono e pesadelos constantes, problemas gastrointestinais, desordem alimentar. Também nas áreas comportamentais, tentativa de suicídio, o consumo de drogas e álcool, transtorno de identidade. E na área das emoções temos depressão, ansiedade, baixa autoestima, dificuldade para expressar sentimentos. Também, queridos, nós temos consequências nas áreas sexuais. Vamos conhecer fobias sexuais, disfunções sexuais, falta de satisfação ou incapacidade para orgasmo, alterações da motivação sexual, maior probabilidade de sofrer estupros e de entrar para prostituição, dificuldade de estabelecer relações sexuais. Também temos as áreas sociais, que trazem problemas de relação interpessoal, isolamento, dificuldade de vínculo afetivo com os filhos. Há alguns anos, Deus me deu o privilégio de perscrutar a alma humana, ou seja, estudar a alma humana, trabalhando com casais e mulheres, palestrando e atendendo individualmente. E um dos assuntos que ainda predomina principalmente na plateia feminina, nas quais tenho ministrado, ainda é o abuso sexual infantil. Muitas mulheres estão travadas sexualmente, não desfrutam plenamente dessa área com o seu cônjuge. Muitos homens também estão encarcerados emocionalmente por carregar essa terrível marca em suas vidas, onde a vergonha e o medo são chaves de aprisionamento. Abuso emocional infantil. Vamos entender. O que é um abuso emocional infantil? Abuso emocional infantil consiste na manipulação das emoções da vítima, baseado no poder e controle, sendo um padrão repetitivo no comportamento do cuidador, fazendo a criança sentir-se sem valor, sem dignidade de ser amada, sentindo que só alcançará algum valor quando satisfazer a necessidade de outro. O abuso emocional não deixa marcas visíveis, mas causa danos por toda a vida. Então, queridos, quem cresceu em um ambiente emocionalmente abusivo, às vezes não reconhece o abuso que sofreu como tal. Por outro lado, o agressor, em seu próprio comportamento abusivo, pode confundir controle com cuidado e atitude dominadora ou invasiva como adequada e necessária, e infelizmente como sinal de afeto. O abuso emocional funciona como uma lavagem cerebral e a vítima aprenderá que tudo o que faz é errado, tudo é sua culpa. É a forma mais comum de abuso infantil e que pode se estender até a fase adulta, repetindo atitudes abusivas com outros, tornando-se o abusador. Para identificar se você sofreu abuso emocional ou se está repetindo com alguém, segue abaixo algumas situações comuns que configuram esse perfil. Vamos lá. Falta de carinho e apoio, superproteção, agressão verbal e ofensas,
castigos excessivos, críticas, intimidação, manipulação, abandono temporário, humilhação, isolamento, ridicularização, desvalorização, hostilização, comparações, indiferença e desprezo, discriminação, ameaças, gritos e xingamentos, bullying, exigências rígidas, imposição de medo extremo, ameaças a você, às pessoas de quem você gosta ou aos seus animais de estimação. Não demonstrar interesse no que é importante para você. Também constrangimento em público. Culpar você pelas atitudes abusivas dele. Responsabilidades excessivas para a idade. Ou dar rótulos como você é estúpido, preguiçoso, nunca vai ser ninguém. Você não consegue fazer nada certo. Ou abandono e rejeição. Então, queridos, o sentimento de abandono também pode ser gerado pela perda causada pela morte ou separação. Adultos que sofreram abuso infantil quando criança tendem a ter uma compulsão à repetição, que é o mecanismo que o inconsciente tende a buscar situações que foram geradoras de conflito e sofrimento psíquico. Lembrando que por volta dos 3 anos de idade, o cérebro da criança chegou a quase 90% do seu tamanho adulto. Podemos imaginar o estrago causado por qualquer tipo de abuso, principalmente até essa faixa etária. Vamos então entender mais um pouco. Na negligência física, inclui a não prestação de cuidados médicos básicos, a falta de alimentação adequada, má higiene e uso de vestuário impróprio ao clima ou em mau estado, situações de abandono ou longos períodos sem vigilância. Na negligência emocional, quando as necessidades emocionais da criança são ignoradas, como privação de afeto e suporte emocional, necessário ao seu desenvolvimento pleno e harmonioso. Nos abusos, existem ações que atingem a criança, seja pela agressão física, abuso sexual ou emocional, mas a negligência é um abuso por omissão. Eu trago uma reflexão. Houve negligência física com você na infância? Consequências do abuso emocional. Vamos entender aqui um pouco dessas consequências que acontecem do abuso emocional. Necessidade de reconhecimento, transtornos de ansiedade, depressão, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, insegurança, estresse pós-traumático, perfeccionismo, rigidez, medo persistente, risco de suicídio, e essas pessoas podem ainda se tornarem submissas, passivas, indefesas, acreditando serem merecedoras dos abusos sofridos. Vamos aqui entender um pouquinho do perfil dos pais. E aqui eu encerro o nosso devocional. Pais extremamente exigentes, autoritários ou críticos, possivelmente foram vítimas de abusos emocionais na infância também. Pesquisadores constataram que aqueles que passaram por esse tipo de experiência desenvolvem uma tendência a ter sequelas em maior nível do que os que sofreram violência física ou sexual. Uma reflexão para nós. Como foi sua infância acerca de abuso físico, sexual ou emocional? Então, amados, vamos também entender sobre superproteção dos pais e suas terríveis consequências para os filhos.
Queridos, querer proteger os filhos faz parte da natureza e dos instintos dos pais, mas é preciso não exagerar. Quando os pais não percebem a proteção demasiada em cima da criança, terríveis consequências como falta de autonomia e independência são estabelecidas na vida da criança, passam a ser extremamente dependentes e tendo dificuldades para lidar sozinhas com os desafios. De acordo com especialistas, os pais tentam proteger seus filhos para que estes tenham uma vida mais fácil. Entretanto, eles acabam por obter o efeito exatamente oposto. Algumas terríveis consequências que a superproteção pode causar. Vamos entendê-las. Impedem que as crianças amadureçam, ameaçam a autoestima das crianças, crescem totalmente dependentes e obtêm o efeito oposto ao desejado. Podem causar ansiedade e depressão, geram estresse nos filhos ao invés de aliviá-los. Não ensinam os filhos a enfrentarem as dificuldades da vida. Reflexão para nós. Você recebeu superproteção dos teus pais? Então, queridos, que possamos meditar nesse assunto. Ele é super importante para que possamos descobrir como está a nossa aura. Amados, eu vou ficando por aqui. No próximo devocional eu vou falar sobre a fase genital na puberdade, tá? Vou estar falando também do fenômeno da puberdade e vou estar trazendo um assunto interessante, que é a pré-adolescência e a adolescência. E nós vamos estar falando do adolescente e a sexualidade. Então não perca o próximo devocional, que eu tenho certeza que você vai crescer muito no conhecimento e também vai mudar muito as suas atitudes em relação a você e aos seus filhos. Que Deus te abençoe poderosamente, amados. Não esqueça de estar conosco, nos acompanhando aqui no YouTube. É só se inscrever, ok? Se inscreva aqui no botão abaixo, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E não deixe de dar o seu like. Ele é importante, amado. Ouça o nosso devocional, mas dê o seu like para que a gente possa chegar em outras pessoas, ok? Ele é importante. Dê o seu joinha. E também não esqueça de fazer um comentário logo aqui abaixo, ok? Aqui nos comentários que você pode fazer a sua reflexão, ou você pode também nos falar aquilo que falou ao seu coração e que mexeu muito aí com sua alma, né? Então não esqueça de estar comentando o nosso devocional, ok, queridos? Bem, amados, nós também estamos nas redes sociais. Não esqueça, vá lá agora no Instagram, você vai colocar o seguinte endereço, @Ministério Pleno. Você vai nos encontrar no Instagram. Esteja conosco, nos siga, tá? Faça comentários também lá no Instagram, é importante. E nós estamos no Facebook. Lá no Facebook você coloca @Ministério Pleno. No TikTok você nos encontra colocando Ministério Pleno 10, tá bom? Estamos lá no TikTok para que você esteja conosco e nos acompanhando nessa rede importante, ok? Então, amados, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Espírito Santo. Quiero tener
yo y dejar mi apariencia, porque solo tú conoces mi interior. Quiero que sepas que la apariencia mata, destruye tu vida, te quita la esencia. Quiero que sepas que la apariencia mata, destruye tu vida, te quita la esencia. ¿De qué me vale aparentar lo que no vivo, cuando por fuera muestro algo que no soy? Sin el micrófono en las manos, muéstrame quién eres y verás lo mucho que hay que cambiar. ¿De qué me vale aparentar lo que no vivo, cuando por fuera muestro algo que no soy? Sin el micrófono en las manos, muéstrame quién eres y verás lo mucho que